Oi, crianças! Tudo bem com vocês? O tema da nossa aula hoje está bem legal. Nós vamos falar de um animalzinho bem bonitinho. Espero que vocês gostem. Prestem bastante atenção, tá bom? Nós vamos começar então hoje com língua portuguesa e o tema da aula é patinhos e cisnes. Leitura compartilhada, O Patinho Feio e a história cantada, Os 5 Patinhos. Vocês lembram quando nós trabalhamos alguns textos, lá no livro e a música também do mestre André, que nós falamos que era música acumulativa e depois nós trabalhamos lá do macaco e o rabo e vimos que era uma história acumulativa. Ou seja, onde trechos da história se repetia ao longo do texto por completo. Então, é justamente isso que vai acontecer. Nessa história cantada, nós vamos começar com a história, tá? A história cantada dos 5 patinhos. Eu coloquei essa história justamente por ser uma história acumulativa. Então, vamos ver. Os 5 patinhos. Os 5 patinhos. Tanto essa leitura, e essa musiquinha, a leitura que nós vamos fazer hoje e a musiquinha, fazem parte do projeto Leitura que nós trabalhamos desde o início do ano, chamado Nas Asas da Imaginação. Então, vamos lá. Os 5 patinhos. Vou colocar aqui a musiquinha para vocês acompanharem. Então, vamos lá. 5 patinhos foram passear, nadar na lagoa e brincar. A mamãe chamou quá, 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 mas um patinho não voltou de lá. Agora 4. 4 patinhos foram passear, nadar na lagoa e brincar. A mamãe chamou quá, 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 mas um patinho não voltou de lá. Agora 3. 3 patinhos foram passear, nadar na lagoa e brincar. A mamãe chamou quá, 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 mas um patinho não voltou de lá. 2 patinhos foram passear, nadar na lagoa e brincar. A mamãe chamou quá, 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 mas um patinho não voltou de lá. Um patinho foi passear, nadar na lagoa e brincar. A mamãe chamou quá, 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 mas o patinho não voltou de lá. A dona Pata foi passear e seus patinhos procurar. Ela chamou quá, 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 e todos os patinhos voltaram de lá. E essa foi a nossa história cantada de hoje. Agora vocês vão pegar o livro de vocês, aquele azulzinho do Ler e Escrever, que lá tem um texto, que é justamente o conto que nós vamos narrar hoje. Nas páginas 194, 195, 196, 197 e 198. Nós vamos trabalhar o conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen, e fazer a análise dos personagens. Leitura compartilhada do conto O Patinho Feio, de Hans Christian Andersen. A mamãe Pata tinha escolhido um lugar ideal para fazer seu ninho, um cantinho bem protegido no meio da folhagem,
perto do rio que contornava o velho castelo. Mais adiante, estendiam-se o bosque e um lindo jardim florido. Naquele lugar sossegado, a pata agora aquecia pacientemente seus ovos. Por fim, após a longa espera, os ovos se abriram, um após o outro, e das cascas rompidas surgiram, engraçadinhos e miúdos, os patinhos amarelos, que imediatamente saltaram do ninho. Porém, um dos seus ovos ainda não se abrira. Era um ovo grande e a pata pensou que não o chocara o suficiente. Impaciente, deu umas bicadas no ovão e ele começou a se romper. No entanto, em vez de um patinho amarelinho, saiu uma ave cinzenta e desajeitada. Nem parecia um patinho. Para ter certeza de que o recém-nascido era um patinho e não outra ave, a mãe pata foi com ele até o rio e obrigou a mergulhar junto com os outros. Quando viu que ele nadava com naturalidade e satisfação, suspirou aliviada. Era só um patinho muito, muito feio. Tranquilizada, levou sua numerosa família para conhecer os outros animais que viviam nos jardins do castelo. Todos parabenizaram a pata. A sua ninhada era realmente bonita, exceto um, o horroroso e desajeitado das penas cinzentas. É grande e sem graça, falou o peru. Tem um ar abobalhado, comentaram as galinhas. O porquinho nada disse, mas grunhiu com ar de desaprovação. Um dia, desesperado, o patinho feio fugiu. Queria ficar longe de todos que o perseguiam. Caminhou, caminhou e chegou perto de um grande brejo, onde viviam alguns marrecos. Foi recebido com indiferença. Ninguém ligou para ele. Mas não foi maltratado, nem ridicularizado. Para ele, até agora, só sofrera isso já era o suficiente. Infelizmente, a fase tranquila não durou muito. Numa certa madrugada, a quietude do brejo foi interrompida por um tumulto e vários disparos. Tinham chegado os caçadores. Muitos marrequinhos perderam a vida. Por um milagre, o patinho feio conseguiu se salvar, escondendo-se no meio da mata. Depois disso, o brejo já não oferecia segurança. Por isso, assim que cessaram os disparos, o patinho fugiu de lá. Novamente caminhou, caminhou, procurando um lugar onde não sofresse. Ao entardecer, chegou a uma cabana. A porta estava entreaberta e ele conseguiu entrar sem ser notado lá dentro. Cansado e tremendo de frio, encolheu-se num cantinho e logo dormiu. Na cabana morava uma velha, em companhia de um gato, especialista em caçar ratos, e de uma galinha, que todos os dias botava o seu ovinho. Na manhã seguinte, quando a dona da cabana viu o patinho dormindo no canto, ficou toda contente. Talvez seja uma patinha. Se for, cedo ou tarde botará ovos, e eu poderei preparar cremes, pudins e tortas, pois terei mais ovos. Estou com muita sorte. Mas o tempo passava e nenhum ovo aparecia. A velha começou a perder a paciência. A galinha e o gato, que desde o começo não viam com bons olhos o recém-chegado, foram ficando agressivos e briguentos. Mais uma vez, o coitadinho preferiu deixar a segurança da cabana e se aventurar pelo mundo. Caminhou, caminhou
e achou um lugar tranquilo, perto de uma lagoa, onde parou. Enquanto durou a boa estação, o verão, as coisas não foram muito mal. O patinho passava boa parte do tempo dentro da água e lá mesmo encontrava alimento suficiente. Mas chegou o outono, as folhas começaram a cair, bailando no ar e pousando no chão, formando um grande tapete amarelo. O céu se cobriu de nuvens ameaçadoras e o vento esfriava cada vez mais. Sozinho, triste e esfomeado, o patinho pensava, preocupado no inverno que se aproximava. No final de tarde, viu surgir entre os arbustos um bando de grandes e lindíssimas aves. Tinham as plumas alvas, as asas grandes e um longo pescoço, delicado e sinuoso. Eram cisnes, emigrando na direção de regiões quentes, lançando estranhos sons, bateram as asas e levantaram um voo bem alto. O patinho ficou encantado olhando a revoada, até que ela desaparecesse no horizonte. Sentiu uma grande tristeza, como se tivesse perdido amigos muito queridos. Com o coração apertado, lançou-se na lagoa e nadou durante longo tempo. Não conseguia tirar o pensamento daquelas maravilhosas criaturas, graciosas e elegantes. Foi se sentindo mais feio, mais sozinho e mais infeliz do que nunca. Naquele ano, o inverno chegou cedo e foi muito rigoroso. O patinho feio precisava nadar ininterruptamente para que a água não congelasse em volta de seu corpo, criando uma armadilha mortal, mas era uma luta contínua e sem esperança. Um dia, exausto, permaneceu imóvel por tempo suficiente para ficar com as patas presas no gelo. Agora morrerei, pensou, assim terá fim todo o meu sofrimento. Fechou os olhos e o último pensamento que teve antes de cair num sono parecido com a morte foi para as grandes aves brancas. Na manhã seguinte, bem cedo, um camponês que passava por aqueles lados viu o pobre patinho, já meio morto de frio. Quebrou o gelo com um pedaço de pau e libertou o pobrezinho e levou-o para casa. Lá, o patinho foi alimentado e aquecido, recuperando um pouco mais de suas forças. Logo que deu sinais de vida, os filhos do camponês se animaram. Vamos fazê-lo voar, vamos escondê-lo em algum lugar. E seguravam o patinho, apertavam-no, esfregavam-no. Os meninos não tinham más intenções, mas o patinho, acostumado a ser maltratado, atormentado e ofendido, assustou-se e tentou fugir. Fuga atrapalhada. Caiu de cabeça num balde cheio de leite e, esperneando para sair, derrubou tudo. A mulher do camponês começou a gritar e o pobre patinho se assustou ainda mais. Acabou se enfiando num balde da manteiga, engordurando-se até os olhos e, finalmente, se enfiou num saco de farinha, levantando uma poeira sem fim. A cozinha parecia um campo de batalha fora de si. A mulher do camponês pegara a vassoura e procurava golpear o patinho. As crianças corriam atrás do coitadinho, divertindo-se muito. Meio cego pela farinha, molhado de leite e engordurado de manteiga, esbarrando aqui e ali, o pobrezinho, por sorte, conseguiu afinal encontrar a porta e fugir, escapando da curiosidade das crianças e da fúria da mulher.
ora esvoaçando, ora se arrastando na neve, ele se afastou da casa do camponês e somente parou quando lhe faltaram as forças. Nos meses seguintes, o patinho viveu num lago, abrigando-se do gelo onde encontrava a relva seca. Finalmente, a primavera derrotou o inverno. Lá no alto, voavam muitas aves. Um dia, observando-as, o patinho sentiu um inexplicável e incontrolável desejo de voar. Abriu as asas, que tinham ficado grandes e robustas, e pairou no ar. Voou, voou, voou longamente, até que avistou um imenso jardim, repleto de flores e de árvores. Do meio das árvores saíram 3 aves brancas. O patinho reconheceu as lindas aves que já vira antes e sentiu-se invadir por uma emoção estranha, como se fosse um grande amor por elas. Quero me aproximar dessas esplêndidas criaturas, murmurou. Talvez me humilhem e me matem a bicadas. Mas não importa, é melhor morrer perto delas do que continuar vivendo atormentado por todos. Com um leve toque nas asas, abaixou-se até o pequeno lago e pousou tranquilamente na água. Podem matar-me se quiserem, disse resignado o infeliz, e abaixou a cabeça, aguardando a morte. Ao fazer isso, viu a própria imagem refletida na água, e seu coração entristecido deu um pulo. O que via não era a criatura desengonçada, cinzenta e sem graça de outrora. Enxergava as penas negras, as grandes asas e um pescoço longo e sinuoso. Ele era um cisne como as aves que tanto admirava. Bem-vindo entre nós, disseram-lhes os 3 cisnes, curvando os pescoços em sinal de saudação. Aquele que num tempo distante tinha sido um patinho feio, humilhado, desprezado e atormentado, sentia-se agora tão feliz que se perguntava se não era um sonho. Mas não estava sonhando. Nadava em companhia de outros, com o coração cheio de felicidade. Mais tarde, chegaram ao jardim 3 meninos para dar comida aos cisnes. O menorzinho disse surpreso: "Tem um cisne novo! E é o mais belo de todos!" E correu para chamar os pais. "É mesmo uma esplêndida criatura", disseram os pais, e jogaram pedacinhos de biscoito e de bolo. Tímido diante de tantos elogios, o cisne escondeu a cabeça embaixo da asa. Talvez um outro, em seu lugar, tivesse ficado envaidecido, mas não ele. Seu coração era muito bom e ele sofrera muito antes de alcançar a sonhada felicidade. E essa foi a história de hoje, né? De um patinho que, na verdade, ele não era um patinho, né? Um ovo errado que estava no ninho da pata e a pata acabou chocando, né? E no meio dos patinhos, dos filhotes dela, acabou surgindo um cisne. Mas ela viu que alguma coisa estava diferente. Por quê? Porque ele não se parecia com os outros filhotes, né? E assim, os outros animais também viram que era algum animal diferente. Porque todos os patinhos eram bonitinhos, mas aquele era muito grande. Ele acabava destoando, né, dos demais filhotes. Mas por que tudo isso aconteceu? Porque ele não era um pato, e sim ele era um cisne. E ele só descobriu isso a partir do momento que ele viu a sua imagem refletida na água, que ele pôde se reconhecer. E ele percebeu que ele não era, né, aquele patinho feio, cinzento, que todo mundo falava e zombava dele.
mas ele viu que ele tinha crescido, né? Que agora ele já tinha asas robustas, que ele era forte e que ele não era um patinho, e sim um cisne, aquele que ele tanto admirava quando ele via passar voando, né? Agora nós vamos fazer a análise dos personagens, tá? Então nós já fizemos a leitura. Nós vamos colocar aqui o nome de alguns personagens principais da história. Então vamos começar com a Pata, porque foi a primeira que apareceu. Então escrevam aqui: Pata. Depois, Patinho Feio. Agora aqui, Caçador. Velha. Camponês. Então, esses foram alguns personagens que apareceram na história. Tentei colocar os personagens principais. Agora nós vamos ver qual foi a função principal, né, de cada personagem que nós falamos aqui. Então, vamos lá. Qual que era a função da Pata? Chocar seus ovos e cuidar dos patinhos. Depois, o Patinho Feio. O Patinho Feio, ele queria o quê? Se livrar daquele sofrimento que ele tinha. Então, a função dele dentro da história era se livrar desse sentimento, né? Então, queria se livrar daquele sofrimento que ele tinha. Depois, o Caçador. Qual que era a função do caçador na história? Caçar os animais. Depois, a Velha. A Velha, ela de certa forma, ela era interesseira, né? Porque ela queria usar o pato, né, como uma fonte de ovos, não como um animalzinho de estimação. Ela já estava pensando no pato como se ele fosse uma fêmea para que ele botasse ovos. Então, qual que é a função dela? Usar o pato como fonte de ovos. Depois, por último, o camponês. Qual era a função do camponês na história, né? Salvar o pato, que na verdade era um cisne, tá? De morrer congelado. Essa foi a função dele, salvar o patinho, né? De morrer congelado. Depois que vocês escreverem, nós vamos assinalar aqui, ó. Marque nos quadrinhos abaixo quais são as características do Patinho Feio. O Patinho Feio era triste? Ele era triste. Por quê? Com todo mundo zombando dele, humilhando, ridicularizando, ele acabou sendo o quê? Um animalzinho triste. Ele era desengonçado? Perto dos patinhos, ele era sim desajeitado, então ele acabou sendo desengonçado. Confiante? Ele não era confiante, porque se ele fosse confiante, ele não ia ligar para aquilo que todos os outros animais e todo mundo falava dele. E ele deixava a tristeza tomar conta do coração dele, né? Ele não era um animal confiante. Chato? Ele não era chato. Sozinho, ele se sentia muito sozinho. Quando ele via que ele estava em perigo ou que ele estava num lugar onde ele não era bem aceito, ele acabava se afastando e ficando sozinho. Desonesto? Não, ele não era desonesto. Então, vocês vão marcar aqui triste, desengonçado e sozinho. Agora, nós vamos passar para a ortografia, né, do conto Patinho Feio. Vocês vão fazer essa ortografia no caderno, tá bom? Então, olhem lá. O Patinho Feio. Vocês vão escrever, aqui tá escrito com letra minúscula, né, o Patinho Feio. Vocês vão escrever com letra maiúscula e vão passar para a letra cursiva o nome da história. Vocês poderão fazer um desenho da história também, tá? Do Patinho Feio. Então, vamos ver a ortografia. O Patinho Feio.
Olha lá, aqui eu coloquei da mesma cor, porque ó, o e o é a mesma sílaba. Patinho, fe e o. Agora nós vamos ler as famílias silábicas e vamos tentar formar nas palavras, nas sílabas, as palavras do nome da história. Então vamos ver. Todo mundo lendo junto. A, E, I, O, U, ão. Pá, P, Pi, Po, Pu, pão. Tá, Te, Ti, To, Tu, tão. Nha, Nhe, Nhi, Nho, Nhu, nhão. Fá, Fê, Fi, Fo, Fu, fão. A, E, I, O, U, ão. Então, vamos ver se nós conseguimos formar as palavrinhas que formam o nome da história. Então, vamos lá. O patinho feio. O patinho feio. Agora, aproveitando essas ortografias, né, do nome da história, nós vamos trabalhar palavras, né, que tinham lá na historinha que eu acabei de ler para vocês. Todas essas palavras hoje da leitura foram retiradas da própria história. Então, vamos lá. Ovo, todo mundo lendo junto. Obrigou, onde, olhos, olhando, outono, patinho, parabenizaram, porquinho, pequeno, pensamento, permaneceu. Todos tinham tempo, tapete, tarde, tivesse, ninho, amarelinho, engraçadinhos, caminhou, galinha, sonho. Feio, folhagem, família, fugiu, fechou, finalmente. Imagem, ininterruptamente, inexplicável, ideal, imediatamente, impaciente. Vocês observaram hoje que nas nossas palavrinhas da leitura tinham palavrinhas novas, palavrinhas mais difíceis para ler, tá? Algumas até talvez vocês não conheçam. Se vocês por acaso não conhecer algumas das palavrinhas, vocês poderão procurar na internet o significado dessa palavra, tá? Ou quem tiver um dicionário pode procurar o significado da palavra no próprio dicionário que nós já aprendemos como procura, tá bom? E treinem a leitura, porque são palavras mais difíceis, né? Porém, palavras novas para vocês. Então, é importante que vocês aprendam. E agora, para finalizar nossa aulinha de português, vocês vão formar 3 frases.
A primeira frase é com patinho, a segunda frase é com feio e a terceira frase é com cisne. Essas frases, elas deverão ser relacionadas ao conto que vocês acabaram de ouvir, tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.